Boa noite. Bom, quando a gente chega no lugar onde não é muito conhecido, papai e mamãe me ensinaram que a gente deve cumprimentar, né? Foi o que eu acabei de fazer. Mas existe uma outra saudação que eu acho mais propícia em momentos desse, onde a gente volta e tem o prazer de voltar a essa casa de oração, rever a igreja do Senhor, alguns amigos que por aqui deixei, e a grande oportunidade de fazer outros. E quando a gente chega nessa ocasião de culto, tem um momento muito especial. Então eu queria fazer mais do que uma saudação, é um desejo profundo do meu coração ao seu coração. Quero desejar que a bendita graça, que não é apenas uma força, não é apenas um favor imerecido que recebemos, não é apenas. Na verdade, ela é muito pessoal, ela é um ser, ela é o próprio Cristo, ela é Jesus. Que essa bendita graça possa produzir ao seu coração essa noite, enquanto lemos daqui a pouco e absorvemos da parte do nosso Deus a sua palavra, que ela possa lhe conceder a bendita paz. Paz que excede todo entendimento, paz que nos vai assim facilitar a caminhada, nos dá condição de perceber como andar bem aqui nessa terra, para vencer os desafios que com certeza virão. Então que essa bendita graça possa lhe ceder ou lhe conceder a bendita paz. E Paulo colocou na ordem certa. Ele nos ensinou isso quando escreveu e deixou lá. Não para ser feito de maneira irrefletida, não pensada, como simplesmente dizendo graça e paz. Pelo contrário, a graça é Cristo. E somente ela pode nos produzir paz. Consciente disso, desejo ao seu coração que a paz possa lhe alcançar essa noite enquanto lemos as Escrituras Sagradas e ouvimos a poderosa voz de Deus falando ao nosso coração. Aqueles que querem receber, geralmente ao final de uma saudação ou um desejo profundo como esse, o que eles dizem? Tá bom, e mesmo que você não tenha dito, eu desejo para você também, tá bom? Desejo ao seu coração essa mesma paz. Antes de ler o texto das Escrituras, eu gostaria de dizer do meu privilégio e prazer de estar junto com essa turminha aqui, essa galera animada dessa geração de adolescentes do nosso tempo. E preciso dizer, eles não são igreja do amanhã, não. Eles são igreja do tempo presente. Deus os levantou para serem bênção hoje. A gente nem sabe se eles estarão vivos amanhã. Desejo. Desejo. Mas eles são e foram criados por Deus para serem bênção no tempo presente. E eu posso perceber isso agora. Eles estão conduzindo a igreja em adoração e em culto a Deus. Isso é ser bênção. Se você não enxergou isso ainda como igreja do Senhor, isso é ser bênção. Mas eles podem ser bênção de muitas outras formas. O nosso problema como igreja é que às vezes a gente espera que isso só se realize quando ele fizer ali seus 30, 40, 50 anos, ou for alguém mais amadurecido. Deixe-me lembrar lá alguns princípios básicos colocados lá no Antigo Testamento e também enfatizados no Novo Testamento. Um dos líderes do Antigo Testamento que muito me chama a atenção foi bênção no tempo dele, no tempo presente que Deus deu para ele. Davi não começou a reinar com 30 anos. Davi não liderou um grupo de mais de 2 milhões de pessoas como um rei com 30 anos. Estou colocando 30 por entendemos uma idade adulta. Mas ele ficou em casa e na primeira batalha onde ele aparece para nós, justamente contra Golias, defendendo, na verdade, a verdade, vivendo a verdade, desejando isso para o povo de Deus, ele tem entre 12 e 16 anos, um adolescente, que aprendeu a ser bênção no tempo dele. No tempo dele. Depois ele vai assumir a liderança desse reinado com quase 18 anos. Ainda era um adolescente. Saul vai morrer e ele vai assumir. Eu estou falando apenas de um personagem, mas você pode lembrar e não creia olhar para aqueles personagens do Antigo Testamento todos amadurecidos, porque Samuel começou também muito pequeno. O seu ministério de sacerdócio não foi aos 8, 9, quando ele entrou lá na casa de Eli para aprender a ser sacerdote, não. Eli, depois de um tempo, vai morrer. Mas entre os 14 e os 18 anos dele, quem é que vai ser o sacerdote de uma nação inteira após a morte de Eli? Ele vai começar o ministério dele ainda tão jovem, tão novo,
Então não espere ser bênção no dia de amanhã. Eu não vou nem falar do adolescente chamado Cristo, que com 12 anos estava no templo ensinando os anciãos, não, daquele tempo. Não vou nem falar desse, porque esse é extraordinário demais. Estou falando de outros réis mortais, como nós, que Deus levantou para ser bênção no tempo presente. Então sejam bênção no tempo presente. Ouçam, vivam, testemunhem de que são verdadeiros filhos e filhas de Deus. Dessa forma, com certeza, continuarão refletindo que são igreja do Senhor e são bênção no tempo presente. Concordam com isso? Podem dizer amém? Tá bom. Não é só eles não, eles são apenas representantes dos outros adolescentes que aqui temos conosco, entre 12 e 18 anos. Queria convidá-los juntos para lermos a Bíblia, a palavra do Senhor, o livro do Antigo Testamento, o livro de Josué. Por favor, abram suas Bíblias nesse texto. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia nesse texto, no primeiro capítulo, capítulo 1, deixe-me fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Esdras, como já foi dito, sou casado com Rebeca, tenho uma filha pequena de 4 anos chamada Ana Débora e um outro de 6 meses chamado Esdras Filhos. Todos eles são presentes especiais de Deus para a minha vida. E me acompanham ministerialmente também, de muitas formas, principalmente no trabalho agora com os adolescentes. Em 2014 assumi esse desafio, dado por Deus, para trabalhar como secretário nacional da adolescência da IPB. Agora, em 2018, fomos reconduzidos para mais 4 anos, através da reunião do Supremo Concílio. É um desafio que agora se duplica, porque a primeira fase é a fase de aprendizado. Agora, com certeza, presbitérios e sínodos querem muito mais e vão cobrar muito mais nesta secretaria. Então, louvo a Deus pela oportunidade de poder servi-lo através da adolescência da nossa igreja. Sou pastor há 14 anos, na nossa igreja presbiteriana do Brasil, estudei aqui pertinho, sou do estado de Goiás. Como falei para o pastor, eu, apesar de ser goiano, não tenho dupla sertaneja, ainda não. Bom, como piqui, tudo bem, mas outras coisas mais. E gosto muito de comer, tá bom? Quiserem me convidar, estou aí pronto, sempre pronto. Mas vamos lá. A parte mais importante, o banquete dessa noite, está nesse texto das Escrituras Sagradas. Diz assim, palavra do Senhor, quero ler para a querida igreja esse texto do capítulo 1, verso 1, até o verso de número 9. Até o verso de número 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Existe uma história fictícia que eu creio possa nos ajudar a entender o que esse texto está nos propondo. Essa história fala de um terrível rei que havia conquistado muitos reinos. E apesar de ser uma história fictícia, ela tem personagens reais, porque o rei, nós conhecemos, se chama Satanás. Diz essa história que ele resolve leiloar as suas armas. Então ele marca o dia certo, o local, e os seus súditos, um a um, vão chegando
para adquirir aquelas armas que estão para ser leiloadas. Entram no salão, percebem várias mesas com as armas expostas sobre estas mesas, as placas com o valor da venda. E esses súditos também nós conhecemos, eles são reais, a gente pode chamá-los de demônios. Eles começam a adquirir aquelas armas. E num determinado momento, eles percebem que no canto tem uma mesa com uma arma e uma placa dizendo, não está à venda. Apesar de não entenderem muito, o leilão começa, cada uma das armas vão sendo adquiridas e aquela fica para trás. Então, um corajoso demônio entre eles diz, por que nós não podemos adquirir aquela arma? O rei perverso, o mal, diz, com essa arma eu paraliso o coração de quem eu conquisto. Com essa arma eu deixo ele no estado de letargia, ele não consegue progredir, ele não vai para frente. Ele não sai do lugar. Só eu posso usar essa arma. Pergunta para nós, que arma é essa? Porque estamos diante de um texto que vai mostrar a defesa contra essa arma. Na verdade, essa arma é real, ela existe. E ela tem sido usada ao longo de anos e anos. E tem ferido, muitas vezes, igrejas e indivíduos, ou membros de igrejas. Ela tem impedido a gente de progredir espiritualmente. Nos leva a um determinado momento de paralisia espiritual. Que arma é essa? O texto propõe a defesa. O que Deus faz. O que Ele sempre e eternamente fez, por causa da nossa desobediência. E certamente continuará fazendo, por sua grande misericórdia, nos oferecendo essa defesa, ou esse antídoto, ou esse contra-ataque, essa possibilidade de nos vermos cada vez não tão limitados por causa da nossa desobediência, indiferença e pecado. Ele continua nos oferecendo. E eu gosto de colocar os nomes para que fiquem bem claros quais são as armas e quais são as defesas. Na verdade, a arma é muito simples. O nome dela se chama desânimo. Eles se reúnem, fazem planejamento, às vezes numa plenária, sonham junto com os conselheiros e orientadores, planejam, estabelecem alvos. Enquanto estão reunidos, às vezes, num determinado momento como igreja, ali como UPA, fazendo projetos, aparece alguém entre eles e diz assim, não vai dar certo, já tentamos isso, já frustrou, isso não vai dar certo, quem sabe uma outra coisa, mas isso aí não vai dar certo. É claro, dá para perceber que por essas expressões, algumas pessoas que estão entre nós, membros, queridos, irmãos, já estão feridos por esta arma. Não simplesmente porque ele viu que um projeto não deu certo por causa de alguma estratégia, mas porque ele está ferido pelo desânimo. Isso acontece com o conselho de igreja também. Planeja, sonha, e de repente na hora da execução, falta aquele ânimo, encorajamento, ousadia, para continuar vencendo, fazendo acontecer. Não pela nossa própria força, mas é necessário esse encorajamento. É super necessário. O que fazer quando isso acontece, quando somos desanimados? Existem alguns inimigos da nossa alma que podem fazer isso conosco, nos levar ao desânimo. Vou citar apenas 3 deles aqui. Existem muitos, mas eu vou citar 3 deles. A morte. Tudo bem, você pode ser um crente de 50 anos, mas a morte continua, muitas vezes, trazendo desânimo ao nosso coração, principalmente se for o inverso. Acabei de conversar com o pastor no carro, vindo ali do hotel para cá, e ele falava do seu filho, e eu imaginando aqui, já imaginou? Imagine comigo, o contrário, hoje ele tem a bênção de ter um filho nos braços, mas e se não fosse possível, nem ele, nem a mim, com o meu de 6 meses, de repente amanhã, segunda-feira, acordar com a notícia, como acordamos essa semana, a notícia de um reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, de férias num hotel, e o filho pequenininho caiu na piscina e morreu afogado.
A gente aceita, às vezes, de forma natural, quando o mais velho vai. Mas quando o mais novo vai primeiro, os questionamentos vêm. Você pode ter 20, 30, 40, 50 anos de igreja. Os questionamentos virão. Não estou dizendo que a gente perde a esperança. Estou dizendo que a gente pode ser enfraquecido na esperança. Uma vez ganha essa esperança, jamais ela pode ser perdida. Ela é Cristo. Mas a gente pode ser enfraquecida por esses inimigos, que nos deixam desanimados na batalha. Não só a morte, mas a perda. Já imaginou você voltar amanhã e o seu emprego, você recebe a notícia de que está demitido? Ou a sua empresa vai à falência? Sério? Você vai voltar para casa sorrindo e dizendo assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? Quem dera fôssemos uma igreja cheia de Jó. Mas é bem possível perceber que não vai acontecer isso no primeiro momento. Questionamentos tomarão conta do nosso coração. E a gente pode ficar desanimado, angustiado, se sentir ferido. Além da morte, da perda, a dor. Às vezes você tem alguém tão querido aí, próximo de você, pai, mãe, irmão, não sei, primo, tio, que está no leito de enfermidade. Você ora, você clama, você busca, você espera do Senhor. Ele está sofrendo com câncer, ele está sendo consumido vivo. E Deus responde, não agora, não em um mês, mas talvez daqui a 2, 3 anos, Ele responde e aquela pessoa morre. Isso é resposta também. É dura, é difícil. Mas às vezes, esse tipo de inimigo, a dor, prolongadamente, pode causar em nós também esse desânimo, perspectiva de falta de esperança, não conseguir olhar para frente. Pode fazer isso conosco. E quando isso acontecer? Não vou nem falar no nosso cenário político, social brasileiro, porque é desanimador também. Estamos à beira de mais uma eleição. Você está feliz com todos os candidatos que temos? Você está cheio de esperança? Que agora vai mudar? Ou talvez você se colocaria ao meu lado e diria assim: está difícil, eu estou desanimado diante do que está acontecendo. O que fazer quando o desânimo realmente se aproxima e vem nos perturbar, tentar nos aliciar, nos convencer? O que fazer? O que fazer? Bom, estamos diante de um texto que, graças ao nosso bom Deus, traz uma bendita palavra de encorajamento. É a graça do encorajamento. É Deus nos oferecendo em Cristo algo que somente Ele pode fazer por você e por mim diante deste desânimo. Ouçamos com atenção o que está acontecendo aqui. Vamos nos colocar no lugar de Josué. O que está acontecendo? Josué é um personagem não muito falado, assim, em todos os detalhes de sua vida pregressa até chegar esse momento em que ele vai assumir ali a posição de Moisés. Os dados que nós temos, alguns poucos dados, são dados ali em Deuteronômio, que ele era da família de Num, né? Ou, na verdade, filho de Num. Em outras palavras, significa que ele tinha uma linhagem. E essa linhagem apontava para uma característica especial, mas ao mesmo tempo diminuída de prazer e de significado no tempo dele. Ele era príncipe de uma das 12 tribos de Israel. Mas onde é que ele estava? Lá no Egito, vivendo como escravo. Então, mesmo sendo príncipe, não tinha todo o exercício ministerial de sua função, porque era um reles fazedor de tijolos no Egito. Diferentemente do outro personagem que aqui encontramos, chamado Moisés, que foi reconhecidamente tido como o maior, o grande legislador de Israel. Um homem que foi tirado literalmente das águas, preparado por Deus desde sua infância, para ser um líder nato. Aproveitou das melhores oportunidades de aprendizado. Viveu como filho da filha de Faraó. Sabe o que significa? Em termos de preparação física, intelectual,
emocional. Ele precisava depois ser preparado emocionalmente. Mas intelectualmente, fisicamente, ele teve o melhor preparo. Seria comparar hoje, dizendo que um desses aqui, entre nós, fosse levado a Harvard, Oxford, preparado nas melhores universidades conhecidamente do mundo. Esse foi Moisés. É por isso que a gente vê ele estabelecendo leis para uma nação inteira. E não só os 10 mandamentos morais, mas muitas outras leis criadas. Umas ele subiu ao monte para receber, outras, por meio da racionalidade, Deus deu a ele a capacidade de oferecer isso a uma geração, a um povo. Foi presente de Deus também para aquele povo por meio dele, do preparo. Esse é o personagem. Uma linguagem mais teen, a gente pode entender da seguinte forma. Temos aqui o cara, Moisés, e o Zé Ninguém, Josué. 2 personagens intrigantes. Mas aquele que é diminuído de toda a sua expressão vai nos ensinar uma grande lição. O seu próprio nome já começa nos ensinando. Josué, Yoshua, que quer dizer, ele é a salvação. Esse nome é muito precioso, porque ele aponta para Cristo, a sua história, a sua vida, em humildade, em pequenez entre nós, aponta para algo gigantesco, enorme, imensurável, que ele vai fazer por mim e por você. Esse personagem, Josué, tinha todos os motivos para não exercer bem ou não desenvolver esse chamado que foi feito para a vida dele, que acabamos de ler. Ele poderia ter dito, não, Senhor, eu não vou substituir Moisés. Moisés é o cara. Quem sou eu perto de Moisés? Olha o preparo que ele teve, olha quem eu sou. Ele poderia ter dito assim, de forma desanimada, não dá para assumir esse desafio, não, sabe por quê? Nós vamos ter que liderar mais de 2 milhões de pessoas, um povo murmurador, caminhei com eles 40 anos, eu vi, eu sei como é que eles agem. Eu vi como eles agiram com Moisés, imagine como é que eles vão agir comigo. Ele poderia ter dito, não, eu não vou assumir esse desafio. Ele poderia ter dito assim, ó, vai ser difícil, não dá para mim, porque nós vamos ter que atravessar um rio de águas profundas e caudalosas, que era precisavam atravessar para logo depois, do lado de lá, encontrar uma cidade, Jericó. Primeiro fronte de batalha. Um exército acostumado à batalha, estava do lado de lá, homens fortes, cidades fortalecidas com muros, que se ainda existissem, seria com certeza considerado uma das muitas maravilhas que existem nessa terra. 16 quilômetros quadrados de muralhas altas, onde 2 caminhões poderiam correr em cima delas. E olha que as muralhas da China, que ainda existe, só uma carroça pode passar em cima delas. A largura dela é menor. Aí pegar esse povo, ex-fazedores de tijolos, atravessar o Rio Jordão, depois que atravessasse o Rio Jordão, enfrentar um exército acostumado à batalha com ex-fazedores de tijolos? Essa não é uma proposta muito boa. Levar escravos para combater com exércitos? Ele teria todos os motivos para desanimar e dizer, não vai dar certo não. As barreiras são muitas, as oposições são gigantescas. Ele o fez? Não. Nós sabemos que isso não aconteceu e o que sabemos e o que percebemos é que o nosso Deus, diante dos desafios, chega para Josué com a graça do encorajamento, oferecendo a ele, ainda no verso de número 5, uma palavra que coube a ele, como cabe a você e a mim também, ainda essa noite. Receber do coração, entender que é Deus quem faz isso por você e por mim. Que Ele quer nos ver encorajados para continuar crescendo em espiritualidade, desenvolvendo como igreja, não tendo mais espaços aqui entre nós, vendo tantas outras vidas sendo edificadas, ladeadas conosco. Observa só o que diz o verso de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa palavra chama muito a atenção. Serei contigo.
Vou pedir aqui a ajuda da Odara, para que isso fique melhor visualizado. Vem cá, só um minutinho. Não se preocupe, não vou morder, tá bom? Imagine você, a igreja, nós, aqui sendo representado pela Odara. E eu vou representar Deus, falando nesse texto, ok? Deus está dizendo assim para você, igreja, e para mim: serei contigo. É fácil de entender, não é difícil. Está dizendo que Ele vai estar do nosso lado, sempre. Só que às vezes a gente não percebe o poder da palavra pela tradução do texto original. Porque nesse texto original, essa palavra está se apresentando, o próprio Senhor está se apresentando como eu sou, aquele que está contigo. Você não foi feita para viver sozinha. Você não vai desenvolver uma vida tão produtiva e com significado, a razão pela qual você foi criada, sozinha. A primeira expressão que a gente ouve nas Escrituras é sozinho não. Não é bom que o homem esteja só. Sozinho, e não é num contexto apenas de homem e mulher de casamento. Às vezes a gente só olha nesse contexto. Mas Deus está dizendo para a igreja, para o tempo presente, antes da queda e agora para nós, depois da queda: você não foi criado para viver sozinho. Foi para mim. Nós vamos viver juntos. Serei contigo. E ele amplia o significado, porque ele coloca aqui uma outra palavra, logo na sequência: não te desampararei. Não é só o fato de estar ladeado, mas é o fato de poder gozar desse amparo e do cuidado, da provisão dele sobre a nossa vida. Obrigado. É fácil perceber como isso aconteceu na vida de Josué. Preste atenção como isso acontece na vida de Josué. Ele sabia dessa preciosa palavra de encorajamento, porque durante 40 anos caminhando pelo deserto, sob a liderança de Moisés, ele viu, ele percebeu que Deus era conosco, um Deus amparador, um Deus presente sempre conosco. Deixe-me te lembrar isso. Ao sair do Egito, o que ia à frente, acima deles? Uma nuvem, uma coluna de nuvem. Em que lugar que eles andaram? No deserto. Bastava olhar para cima e sabia: Deus está aqui, olha Ele entre nós, Ele está conosco. Alguém aqui entre nós poderia dizer: pastor, mas não existem mais nuvens que andam sobre a nossa cabeça, dizendo que Deus ali é presente conosco o tempo todo. Você se lembra quando você orou para o seu filho passar no vestibular? Ou você, adolescente, que clamou misericórdia para conseguir entrar pelo Enem? E aí você ouviu a graça, percebeu a presença dele, o envolvimento dele contigo, abrindo portas, quando ele disse: não é agora, e você não passou. Ou quando ele chegou e disse: é agora, está na hora, você aprendeu preciosas lições, vamos lá para uma nova etapa da vida. E aí você entra. Nosso problema é que a gente continua cético, ou com pequeneza de fé, querendo ainda ver para crer, como Tomé. Mas ele sempre esteve lá. Você lembra da alegria quando ele te respondeu? Do culto de celebração que você pediu para o pastor realizar? Vamos celebrar um culto de gratidão a Deus pela melhora de alguém, pela salvação, pela expectativa, pela mudança. Tantas são as necessidades que são atendidas. E a gente quer celebrar, quer festejar, e daqui a pouco, passado 1 mês, 2 meses, a gente esqueceu. Deus deu, e a gente esqueceu, já passou. Passou. Isso significa que Ele esteve lá, o tempo todo. É Deus presente conosco. Deixe-me te lembrar um texto das Escrituras, você conhece. Mateus capítulo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É para sempre, não é por um momento, não é por um pequeno evento, e nem até o fim desse mundo. O texto diz: para todo sempre. Consumação dos séculos é eternidade. Ele estará conosco, Ele prometeu isso para os seus. Ele não está prometendo isso para todo o universo, Ele está prometendo isso para os seus. Ele estava olhando para os discípulos, estava sendo assunto ao céu. E lá em Mateus capítulo 20, a partir do verso 18,
capítulo 28, a partir do verso 18, ele vai dizer lá o que ele esperava, a promessa que era para nós. Estaria conosco sempre, todos os dias. Queridos, Josué percebeu isso, por isso ele foi animado. Olhava para cima, uma nuvem que cobria eles durante aquele calor escaldante do deserto. Olha que eu moro numa das regiões mais quentes, consideradas quentes no país, Palmas. Hoje eu estou lá. Junto com Teresina, Cuiabá, batem aí o ranking nacional de calor anualmente. Mas não se compara ao deserto do Saara, ainda hoje existente no nosso mundo, existente na época de Cristo, com temperaturas que chegam a beirar os 60 graus durante o dia. Você já imaginou viver num lugar assim? Que no mesmo dia pode chegar a 60 graus positivos, mas na mesma noite daquele dia pode beirar a temperaturas negativas, como a 0 graus? Coitado daqueles entre nós que sofrem aí dos ites, né? Renites, sinusites, habitando num lugar desse. No mesmo dia oposto de temperatura. Lá estavam eles, andando pelo deserto. Durante aquele dia, eles viam o amparo do Senhor, porque sobre eles estava uma nuvem, sombra gostosa de Deus sobre eles. E o curioso é que aquela nuvem à noite se transformava numa coluna de quê? E o que o fogo faz? Aquece para que não padeçam do frio noturno. Você já percebeu que não são meras ilustrações, mas são comprovações sistêmicas de que Deus é conosco o tempo todo e não nos desamparará? Sabe o que precisa acontecer? Crermos mais nestas palavras de encorajamento. Porque Ele prometeu e Ele não mente. Ele estará conosco. Uma segunda preciosa lição nesse texto, nós encontramos aí no verso número 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Conversando com adolescentes, tenho trabalhado basicamente muito mais com eles do que com a igreja local. E uma vez falando sobre esse texto, perguntei para um adolescente que estava meio desapercebido durante aquele momento em que conversávamos sobre as Escrituras Sagradas. E eu perguntei para ele, o que é ser forte e corajoso para você? Ele disse, já estou sendo, pastor. Meu pai já me matriculou na academia, daqui 6 meses, o senhor vai ver quem vai ter coragem de me enfrentar. Está parrudo, forte, quero ver se não vou ter coragem também. Nem de perto é essa a ideia desse texto. O texto aqui nos mostra claramente que ser forte e corajoso são 2 palavras em português, mas quando olhamos o texto original é apenas uma. Só que não existe tradução literal para nós com apenas uma palavra em português. Então, tirar diretamente do hebraico para nós, precisaram ter sido 2 palavras. E, por curiosidade, eu quis saber por que foi feita essa inserção nas Escrituras. E elas aparecem novamente, só que agora no Novo Testamento, numa linguagem chamada grego, e é a mesma expressão do Antigo Testamento. Aqui nós vemos Deus dizendo essa palavra de encorajamento a Josué. No Novo Testamento nós encontramos Jesus dizendo essa palavra de encorajamento aos seus discípulos. E você conhece o versículo onde essas 2 palavras também aparecem, comprovando mais uma vez uma única tradução, e é do grego. E diz assim, no Novo Testamento: no mundo passareis por aflições, contudo tende bom, está aí as 2 aparecem, bom ânimo. E aqui no Antigo Testamento, forte e corajoso. Não existe coincidências na Bíblia. Existem Jesus-cidências. E mais uma vez a gente aprende uma preciosa lição nesse texto, olhando para esse verso. Uma palavra de encorajamento do nosso Deus dizendo assim, não uma palavra de positivismo, porque se a gente olhar para esse texto pensando assim, eu acredito em você, você é capaz, você dá conta, é como se Deus estivesse olhando para você e dizendo, creia no seu potencial. Não, não é isso. O texto não está trazendo uma palavra de triunfalismo ou mesmo uma teologia de positivismo sobre a sua vida. Não.
O texto está claramente, abertamente, nos oferecendo uma boa interpretação do que Deus quer que a gente entenda. E o que Ele quer que você e eu entendamos? Vou colocar em uma outra tradução, bem fácil de ser entendida. Creia mais. Ser forte e corajoso é crer mais no que o Senhor tem prometido para nós. A palavra de expressão no verso 6 é justamente essa. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi. Creia mais no que eu tenho prometido. Ou no Novo Testamento, tem de bom ânimo, ou creia mais no que eu sou capaz de fazer. Não é crer em você, é crer mais nele, nas promessas dele, no que ele é capaz de fazer, no que ele já tem prometido, no que ele já disse que vai fazer. Mas sabe qual é o nosso grande problema? Simples, nós cremos menos porque temos menos buscado acesso a essas promessas, ou andado com essas promessas. Por mais que a tecnologia tenha desenvolvido e facilitado o acesso às Escrituras, mas ainda estamos distantes de desejá-la íntima e profundamente como comprovação de um encorajamento para a nossa história. Precisamos que o Senhor venha a nosso favor para que isso se torne realidade. E Ele vem. Aí Ele pode usar a morte, a perda, a dor, tantas outras situações, para que a gente alerte, entenda, e somente Ele sabe usar isso de maneira adequada, para que a gente perceba, creia e confie mais nas suas palavras de encorajamento. Crer mais. Vamos fazer um pequeno teste aqui? A última vez que eu vim, eu fiz esse mesmo teste. Foi ano passado, no aniversário da UPA. Vou fazer de novo esse teste. O mesmo teste. Talvez não seja a mesma plateia, mas vamos ao mesmo teste. Sem abrir a Bíblia. Salmo de número 37, verso 4. Tudo bem, se você não gosta de guardar localizações, eu te ajudo pela interpretação do texto que você já conhece. E diz assim, o Salmo 37, verso 4. Agrada-te, e Ele... Que bela promessa Deus tem para nós aí. Ele pode satisfazer desejos do nosso coração. Mas é claro, tem uma condição. Esse texto aí coloca uma condição muito clara. Uma vida de submissão, de agrado, de entrega. Está lá, descrito. Que bom que você sabe esse texto. E o verso 5? Olha outra bendita promessa na qual a gente precisa crer mais para ver o nosso coração encorajado. O que diz o verso 5 desse mesmo salmo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Tudo mais Ele pode fazer. Incrível isso. É hora de acreditar no Senhor dos impossíveis. Tudo mais Ele pode fazer. Contudo, o texto também apresenta uma condição. Mais uma vez, ele fala da necessidade de submissão total, de entrega, planos, sonhos, desejo, recursos, vida, tudo para Ele. Para então a gente entender que tudo mais Ele pode fazer. Que bela promessa. Esse salmo tem 44 versos. Você sabia que até o verso de número 22 nós temos mais 10 outras belas promessas que a gente precisa crer mais? Você consegue lembrar de mais uma? O silêncio atesta. Precisamos crer mais no que Ele já prometeu. Porque quando as situações adversas chegarem, somente com elas no lugar certo, a gente consegue ser encorajado. Se elas não estiverem no lugar certo, nós não conseguimos perceber esse encorajamento, essa ousadia, essa força toda para enfrentar esses desafios. Não dá. Não adianta estar aqui, ela tem que estar aqui. Que é aqui que a gente vai precisar dela. Mais cedo ou mais tarde. Por isso que Josué recebe essa palavra de encorajamento. Creia mais, Josué. Ser forte e corajoso, eu prometi. Acredita. E ele viu que o Senhor é capaz de cumprir. Deu pão, deu água, deu carne,
sandálias dos pés não se consumiam. 40 anos, por mais que você ame a sua sandália havaiana, ela não vai durar 4 anos, você vai perceber que ela vai comer no final. Parte de trás vai começar a desaparecer. Foram 40 anos, as sandálias daquele povo não se consumiam. Você consegue entender isso? Creia mais. É o mesmo Deus do passado, que continua fazendo coisas extraordinárias no tempo presente. Última e preciosa lição para nós, de encorajamento, está no verso de número 8. Vamos ler todos juntos esse verso? Juntos. Não cesses. Qual a palavra de encorajamento nesse verso? Bom, você vai ouvir uma frase e vai dizer assim, pastor, não dá para concordar com isso como sendo palavra de encorajamento. Mas deixe-me te adiantar, dá sim. A palavra de encorajamento para nós aqui é justamente essa: obedeça minha vontade, ou obedeça minha lei, faça o meu querer, como você quiser guardar no coração. Obedeça a minha lei. Ah, pastor, tudo bem, serei contigo é uma palavra de encorajamento. Ser forte e corajoso, ou creia mais, tudo bem, é uma palavra de encorajamento. Mas obedeça a minha lei. Como isso pode ser uma palavra de encorajamento? Bom, para quem ela foi enviada, se torna a palavra de encorajamento. Ela foi dita a Josué, e segundo o capítulo 1, e não só o verso 1, mas todo o contexto até o verso número 9, você vai encontrar várias outras vezes que essa palavra vai aparecer. Ela está sendo apresentada a um servo. Obediência só cabe para quem é servo. Observe o verso de número 1. Este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, que era servo do Deus vivo. Servo. Servo. E todo bom servo sabe que o prazer da sua história é servir. Só que o nosso problema com essa palavra, nos nossos dias atuais, de final de pós-modernidade e início de qualquer outra coisa que já estão chamando de outros nomes aí, é que servidão é algo pesado. A gente não ouve com bons olhares ou audição, a gente não consegue ouvir com bons olhos, não. Ou ver com bons olhos essa palavra. Parece pejorativo, ter que ser servo. Como isso é difícil para essa geração? Essa é a nossa geração de adolescentes. Toda vez que eu vou falar sobre servidão, a gente tenta, às vezes, camuflar, colocando ali palavras delicadas, com cuidado, mas ela não pode ser entendida de outra forma que não ser como essa. Amar foi deturpado o significado. Amar é servir. Servir é amar. E aquele que não vive para servir, já diz o ditado, uma frase muito conhecida, não serve para viver. Nós fomos criados para o serviço. E quando falo serviço, não é só alguma tarefa de casa, como cuidar do seu irmão, ou limpar a casa, ou organizar o seu quarto. Não tem a ver só com isso, ou obedecer o retorno do horário para casa. Ser servo é muito mais do que isso. Acho que eu vou ilustrar isso de uma forma muito real. Vocês são amigos há muito tempo? Vocês dois? São? Mais ou menos? Pouco tempo? 1 ano? Tem medo não vou morder não, pode falar. 1 ano? 1 ano. Fica de pé então os dois aqui. Vem cá, deixa a Bíblia aí. Vem cá. Vamos finalizar com essa ilustração, porque vai tornar mais claro. Só um pastor que trabalha com adolescente pode fazer isso. Os outros pastores aqui não vão fazer isso não, tá bom? Vão ser anti-homiléticos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos imaginar. Fica de frente para ela. Olha nos olhos dela. Não vai doer não, tá bom? É só um exemplo, ok? É só um exemplo. Deixa eu ficar aqui para ele não ficar com ciúmes aqui atrás. Vamos supor que vocês já se conhecem há uns 2 anos, ok? Já se conhecem há uns 2 anos. E a gente vai tentar entender o significado de amor como sendo serviço, ok? Então,
ela estuda num colégio, a aula dela acaba meio-dia, e você estuda num outro colégio, a sua aula acaba 11h30. Pensa no exemplo do contexto rural, tá bom? Esse contexto é rural agora. Então você vai sair lá do seu colégio, 11h30, acabou a aula, você pega a sua bicicleta, pedala, corre e vai até a escola dela para simplesmente dar carona para ela para casa de bicicleta. O que seus amigos vão dizer? Eles podem até não dizer nada, mas vão sentir alguma coisa, vão dizer, tá bom? Fica brava comigo não. Agora, um outro exemplo. Vocês marcaram para ir num evento no DNA. Marcaram para ir no DNA. Só que não ia ser aqui. Vocês resolveram participar do DNA estadual em outro estado. Vocês estão indo lá para Goiânia, participar do DNA lá. O conselheiro organizou a caravana, o ônibus está pronto, está tudo marcado. No dia do DNA, ela acordou muito enferma e precisará ir para o hospital. Aí ele chega para o líder da caravana e diz, vou não. Sei que ela tem pai e mãe, mas vou ficar ali rodeando o hospital, qualquer coisa eu estou por aqui. O que seus amigos vão pensar? Aí, não é data especial, sabe? Não é nenhuma data, não vou nem colocar nomes aqui para não ficar. Não é dia especial dela, aniversário, nem dia dos finados entendeu? Não é data especial nenhuma. Aí você chega lá com, tradicionalmente, algumas rosas, chocolate, um iPhone X. Nada tradicional demais, tá bom? Só isso. O que seus amigos vão pensar? O que está acontecendo aqui? Todo mundo ia dizer, em uma outra palavra muito simples, ia dizer assim, ele está gostando dela, ele está amando ela. Só que o que ele fez? Ele serviu com o tempo dele, com as forças dele e com os recursos dele. Ele serviu. Ele serviu com o tempo quando tirou para ficar ali perto do hospital. Com as forças quando carregou ela de bicicleta. Com os recursos quando ofereceu ela alguma coisa. Ele simplesmente serviu. Mas a gente diz que o nome disso é amor. Sabe qual é o nosso problema? É que depois que a gente casa, a gente não quer mais servir. A gente quer fazer o quê? Ser servido. Aí vai dizer, o amor acabou. Acabou não. O amor não acaba. Para quem é servo de verdade, basta começar a exercitar. E ele vai florescer de novo. Porque amar é servir. Eu sei, a Bíblia apresenta ele de 3 outras formas. Eros, ágape, filéu, mas todas as outras 3 formas, todas elas estão ligadas ao serviço. Todas elas. Espero que vocês sirvam apenas de exemplo. Se acontecer alguma coisa aqui, eu não sou culpado não, tá bom? Pode sentar lá. Josué era servo. Ele amava servir a Moisés. Amava servir ao Senhor. E agora é hora de ele exercitar a sua servidão. E todo bom servo que nasceu e que hoje, eu estou falando novo nascimento em Cristo, nasceu para ser escravo de Cristo, sabe que sua vida é de dedicação exclusiva. Estamos aqui para adorá-lo nesse mesmo sentido, para amá-lo, para servi-lo de coração. Cultuar é servir. É servir. E se é servir, é amar. Você está num ato de amor aqui essa noite. Você não veio simplesmente porque você quis. Você veio porque foi chamado por Deus para amar, para servir. E todo bom servo sabe que existe uma promessa da parte de Deus. Ele não vai fazer esse serviço por causa dessa promessa, mas ele sabe que Deus vai oferecer essa promessa para a vida dele. Qual é a parte final desse verso? O verso de número 8. Então farás prosperar o seu caminho e serás... E nós não estamos falando de prosperidade financeira aqui. O texto fala de uma múltipla possibilidade de vermos prosperar a nossa vida de forma física, emocional, intelectual, em várias outras áreas, quando aprendermos sobre o prazer de servir ao nosso Deus. Como? Diz o texto, falando, meditando e vivendo a lei. É o que o verso de número 8 está dizendo.
Agora você sai daqui, vai para casa, passa uma semana inteira sem falar de quem Deus é, para aquele que está do seu lado. Como é que você diz que ama a Deus de verdade? Porque o verdadeiro servo vai fazer isso. Ele vai amar. Ele vai servir. Ele vai falar. É o que o texto diz. Não cesse, fale. E Josué fez. Durante o tempo de entrada na terra prometida, ele falou. Até o último dia do ministério dele nessa terra, ele falou, ele ao mesmo tempo, segundo o texto aqui nos mostra, segundo as orientações dadas por Deus, meditou e viveu isso para o povo. Viveu tanto que já, quando idade avançada, velhinho, o povo já agora já tinha conquistado a terra. Deus já tinha dado esse presente para eles, por meio da mão de Josué. Eles estão lá, usufruindo dos benefícios da terra que emana leite e mel. Estão lá, celebrando a vitória do Senhor já há alguns anos. Mas eles esqueceram que no tempo de bonança, quando é graça demais, a gente começa a se afastar de Deus. E foi o que aconteceu. O povo começou a desobedecer, começou a deixar de falar, começou a deixar de meditar e de viver. Então eles chegam para Josué, a quem eles viam e percebiam. Ele ainda fala, ele ainda vive, ele ainda é um testemunho vivo de alguém que medita e vive. Foram lá perguntar para ele, um dos últimos capítulos do livro de Josué, capítulo 24, versículo, que você coloca lá na sua Bíblia, às vezes 15, ou na sua casa, está marcado na sua Bíblia, na porta da sua casa, está lá escrito, esse verso é um dos versos mais repetidos por nós. E a gente coloca lá como se fosse na busca de uma promessa, e Josué dá como orientação para um povo. Vou transliterar numa outra versão. Seria assim, o povo chegando para ele, perguntando, e aí Josué, e agora, o que vai acontecer conosco? A quem que nós vamos servir, hein? Porque agora as nossas famílias já estão misturadas, a gente casou com quem não era da parte de Deus, assumimos os ídolos, assumimos as consequências de de não ter observado a verdade da parte de Deus, agora as misturas, as culturas, já existe uma cultura diferente no nosso meio, a quem nós vamos servir? Josué olha para eles e diz assim, bom, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Nós já aprendemos essa lição. Ele já tinha aprendido essa lição. Essa palavra de encorajamento já tinha valido para ele, como vale para mim e para você ainda hoje. Deus pode fazer prosperar a nossa vida, mas quando o tempo de prosperidade chegar, eu não posso me esquecer que eu cheguei lá. Por quê? Porque foi Ele quem me levou até lá. E se eu me esquecer de falar dEle, meditar nele, eu estou provando que não o amo e nem sou grato pelo que ele tem feito comigo, ou por mim. Por isso, queridos, ela vale como uma palavra de encorajamento para nós também. Obedeça a minha lei. Isso também é palavra de encorajamento para quem é servo do Deus vivo, para quem o ama de verdade. Quantos concordam com essa verdade e podem dizer amém? Que bom.